Sejam bem-vindas a esse encontro da confraria com temas de vinhos orgânicos e biodinâmicos. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito desses temas, mas são duas nomenclaturas que estão cada vez mais em moda quando se fala de vinho fino, de vinho de qualidade, né? Qual que é a real diferença entre vinhos orgânicos e biodinâmicos? Já pararam para pensar sobre isso? Não? Algumas já? Então, assim, vinhos orgânicos são vinhos elaborados com uva sem... a gente nem fala agrotóxicos, a gente fala agroquímicos, né? Então, uvas que não utilizam agroquímicos na sua produção. Então, existe todo um trabalho no vinhedo para se produzir uvas com a máxima qualidade, aproveitando tudo que o clima, que o solo pode dar. Se tiver alguma intercorrência, só podem ser usados produtos naturais para ajudar aquela planta a passar por aquele momento difícil. E são uvas que vão atingir uma qualidade interessante, né? Quando a gente fala de vinhos orgânicos, a vinícola, e se a gente pegar esse rótulo que está circulando aí, no rótulo tem o selo Vinho Orgânico do Brasil. Porque não basta o produto ser orgânico no país de origem, que nesse caso é um vinho chileno. Ele tem que ser orgânico, legalizado no país para qual ele é exportado, tá? Então, por isso que vocês vão ver que, apesar de ser um vinho chileno, ele tem no rótulo principal orgânico do Brasil. A vinícola, quando decide elaborar um vinho orgânico, ela tem que ter uma preparação não só no cultivo da uva, como dentro da vinícola, né? Porque um produto orgânico não pode ser elaborado com o mesmo maquinário, não pode ser elaborado armazenado no mesmo tanque que uma uva não orgânica. É como se fosse a contaminação cruzada do celíaco, tá? Então, é muito mais fácil uma vinícola ser orgânica em todos os vinhos do que ter uma linha de orgânico e uma linha não orgânica. Porque o custo de produção dela é muito maior, tá? Tudo que é orgânico tem um custo maior, tanto de mão de obra para cuidar daquela planta, quanto de tratamento e quanto de equipamento exclusivo, tá? E aí, dependendo do país, ainda você tem a legislação que obriga você a usar garrafas recicladas, papel reciclado, tinta, caixa de papelão, tudo de reaproveitamento. Então, quando a gente pega vinhos orgânicos, geralmente são vinhos que têm uma boa qualidade, mas que tendem a ser mais caros quando comparados a vinhos não orgânicos. Tá? E se você me disser assim, puxa, Sandra, mas degustando um vinho, você consegue perceber qual o vinho é orgânico, qual que não é? Não. Uma coisa é você perceber no fruto, né? Você comer um tomate orgânico, você percebe a diferença. A uva, você percebe no sabor. Agora, vale lembrar que essa uva vai passar por uma transformação significativa, que vai ser a fermentação, e que vai transformar essa uva em vinho. Então, esse processo em si, ele não vai, no final das contas, dar no paladar uma diferença significativa. Porém, a gente está comprando o conceito, o respeito à natureza, a qualidade, né, que se busca daquele produto, e saber que, querendo ou não, o produtor fez a menor interferência possível, tá? Esse é o vinho orgânico. E o biodinâmico? Gente, o biodinâmico é o orgânico aperfeiçoado. É mais ou menos assim, tá? Porque o biodinâmico, ele é igual ao orgânico no que diz respeito à produção, a limitações, porém, ele é um pouco do que se fazia antigamente. Eu digo que é uma volta ao passado. Porque além de ele ser orgânico, ele obedece às fases da lua. Então, para eu cultivar a uva, tem a lua certa para eu fazer a poda, tem a lua certa para fazer a colheita. Então,
todos os tratamentos que o vinhedo, porventura, precisarem, eu obedeço os astros, eu obedeço as fases da lua. Eu não faço nada, se eu quero um vinhedo com alta produção, eu jamais vou fazer uma poda na lua minguante. Eu vou fazer uma poda na lua cheia. Né? Então, tudo isso, como eu falo que é uma recuperação do que se fazia antigamente, quem plantava, quem colhia, não plantava qualquer coisa se a lua não fosse correta, né? Então, esse é o biodinâmico, respeitando, não usar agroquímicos, só elementos naturais, nada que interfira no resultado da uva, né? Que não seja natural, e além disso, obedecendo a lua. Então, hoje, a gente vai... O espumante que nós servimos não é orgânico, tá? Ele é um espumante brasileiro, feito na Serra Gaúcha, feito com uva Chardonnay, que é da linha Go Up, tá? A partir de agora, todos os vinhos, que vão ser 5 vinhos, são todos vinhos orgânicos. 5 não, perdão, 4. Perdão, 5 com espumante. Eu falei, né? Eu falei. Ixi. Era 5 como espumante, mas tudo bem. Então, assim, espumante é vinho também, gente, não se enganem. Então, assim, o primeiro vinho que foi servido agora, ele é um vinho orgânico chileno, da uva Chardonnay, do Vale de Casablanca. O Vale de Casablanca é um vale que fica bem próximo ao Oceano Pacífico, uma região muito fria, e é considerada a melhor região para uvas brancas dentro do Chile, tá? O Chile, em particular, essa história de orgânico biodinâmico começou muito na França, graças a um pesquisador francês chamado Nicolas Joly, que morreu até não faz tantos anos assim, recentemente, e que botou na cabeça das pessoas que elas tinham que elaborar uvas interferindo o mínimo possível, deixando o terroir, deixando que a planta se entendesse com a natureza, né? A verdade é essa. E o Chile, como eu estava falando, é um país que tem essa condição de maneira muito fácil, dá para se dizer, porque o Chile é cercado de barreiras naturais. O Chile é um país pequeno, estreito, onde a gente tem o Oceano Pacífico, a Cordilheira da Costa, de um lado, a Cordilheira dos Andes, de outro, no norte o deserto e no sul as geleiras. Então ele é um país pequeno que tem muita interferência. É um país muito livre, e por isso também que está uma crescente de vinhos orgânicos no Chile. Ele é um país que tem muita amplitude térmica. O que é isso? De dia é muito quente no verão, à noite é muito frio. Então, muitas doenças, muitas pragas, muitos insetos acabam não conseguindo se desenvolver, né? Por conta disso, é mais fácil você cultivar um vinhedo orgânico numa região dessas do que você cultivar em outros lugares do mundo. Então, o Chile se beneficia. E esse primeiro vinho que nós vamos degustar, ele é exatamente dessa região de Casablanca, influência do Pacífico, uma região fria, onde as uvas brancas alcançam a sua hegemonia. Esse vinho El Payador, ele é produzido pela vinha Vera Monte, que é uma vinícola super tradicional, e que tem, em Casablanca, uma vinícola exclusiva para vinhos orgânicos. Então, espero que apreciem, junto com a nossa entrada, um vinho leve, um vinho fresco, com uma boa acidez, típico da Chardonnay, essa coisa das notas frutadas que o vinho tem. E aí, depois, quando trocarmos o vinho, eu explico os próximos, ok? Hoje vamos provar vinho chileno, vamos provar vinho espanhol. Tem um mix bem bacana de uvas e rótulos para a gente degustar. Nosso primeiro vinho tinto. Saímos do Chile e fomos para a Espanha. Esse vinho que a gente está degustando é o Tardencuba. Tardencuba, roble, que é uma expressão que a gente encontra nos vinhos. Roble significa um vinho que tem
em torno de 4 a 6 meses em barrica de carvalho, tá? Espanha usa muito Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva, e cada uma delas diferencia pelo tempo de barrica. Então, o Roble são de 4 a 6 meses. Esse é um vinho feito de uva Tempranillo, tá? Que é uma uva, é a uva mais importante da Espanha, em várias regiões. E esse vinho é da região de Toro. Olhando o mapinha da Espanha, Toro fica mais na divisa com Portugal. No norte, divisa com Portugal, tá? É uma região que é muito quente e essa vinícola produz vinhos há mais de 3 gerações. Eles têm 3 hectares só, são todas vinhas velhas, significa vinhas com mais de 60 anos e que são as uvas até hoje usadas para sua linha de vinhos. Cultivo orgânico, tá? É uma área de terra que não foi atacada pela filoxera, que foi a praga que devastou os vinhedos na Europa no século XIX. Aquela região ali não foi afetada e a família mantém a tradição dessas uvas até hoje. Então, todo mundo já provou o vinho? Não. Tem? Então vamos provar juntas? Qual é o nome da uva? Tempranillo. Tempranillo não é tirado antes do tempo? O nome dela se deu exatamente porque é uma uva de maturação precoce. Então, entre as uvas tintas, ela é a primeira a ser colhida, tá? Mas ela é a principal uva na Espanha. E na Espanha mesmo ela tem outros nomes, inclusive em Toro, ela é mais conhecida como Tinta de Toro, tá? Tempranillo, Aragonesa em Portugal, Tinta Roriz em Portugal, é a mesma uva, só que ela muda a nomenclatura de acordo com a região. Tinta del País, Tempranillo, Tinta de Toro, é a mesma variedade, tá? Então, se a gente pegar a taça juntos aí, taça na altura do olho, a gente vai observar que é um vinho com uma cor bastante intensa, bastante rubi, né? É um vinho que, quando a gente agita, ele marca bastante a taça. Podem ver que as lágrimas, elas começam a escorrer e essas lágrimas são bem próximas, tá? Esse é um vinho, gente, que tem 14,5 de álcool. Aí você fala, nossa, super alcoólico. A região de Toro, por ser uma região quente, a uva vai amadurecer melhor, por consequência, mais açúcar na uva, mais álcool no vinho. Mas é interessante que, apesar dele ter 14,5, quem já botou na boca, viu que ele não é intenso. Então, um vinho bem elaborado, fermentação bem feita, com controle de temperatura correto, o álcool se integra perfeitamente, tá? Então, a gente viu, ó, a lágrima, uma bem pertinho da outra, o que indica maior alcoolicidade. Aroma. Tem o toque da madeira, do carvalho, sem exagerar, né? Sem esconder a fruta. E aí a gente pode pensar em amora, em ameixa, alguma fruta mais negra. Um leve adocicadinho na boca. É um vinho que eu posso dizer de médio corpo, não é tão encorpado. Tem uma boa acidez, provoca uma saliva interessante e, ao mesmo tempo, ainda tem tanino, que seca o céu da boca, né? Sempre que eu tiver um vinho com tanino presente, significa que ele tem potencial de envelhecimento. Então, esse vinho, ele é 2019, é um vinho que já tem 4 anos e ainda a gente percebe, é um vinho tá bom para tomar agora, mas se eu quiser guardar por um tempo, ele ainda vai evoluir na garrafa. Então, é uma boa pedida para o prato que vai ser servido agora, tá? Que vai ser um ravioli que tem molho vermelho. Então, a gente vai harmonizar a acidez desse molho, né, a riqueza de sabor, com a riqueza de sabor do vinho. Espero que vocês gostem. Eu passei nas mesas explicando que agora nós serviríamos 2 vinhos, tá?
Então, vocês têm na taça de vocês, na taça número 1, um outro vinho, que é o El Payador, da mesma linha do Chardonnay que vocês provaram, porém agora um Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é a uva tinta mais plantada do Chile e ela dá os melhores vinhos chilenos, tá? É um Cabernet Sauvignon do Vale de Colchagua. Colchagua é um vale que fica mais ou menos uns 180 quilômetros ao sul de Santiago, considerado o melhor terroir para vinhos tintos dentro do Chile, tá? Então, a gente está tomando um vinho orgânico da melhor uva do melhor terroir. Aqui a gente tem um vinho da safra 2020, que tem apenas uma pequena passagem por barrica de 6 meses também, porque a gente não quer esconder a fruta do vinho. Então, quem já provou o vinho 1, a gente pode pegar juntos aqui. Sandra, mas aqui na mesa um foi servido primo, tá? Sério? Um é Cabernet Sauvignon, que é o paiador. É. A gente já verifica. O segundo é o Primus Carmener. Mas ele tá mais suave do que o Carmener. Mas Carmener é mais suave do que Cabernet. Agora tá Não. Já falo. Bom, vamos continuar aqui, ó. Então, depois eu verifico aqui. O vinho número 1, El Payador, Cabernet Sauvignon. O vinho número 2 é de outra uva importante no Chile, que é a Carmener. A Carmener é uma uva que o Chile adotou para si. É uma uva que foi extinta na França no período da filoxera e que ressurgiu no Chile questão de 20 anos atrás. Não é a uva mais importante do país, porque 50% de toda a uva plantada no Chile é Cabernet Sauvignon, tá? Mas a Carmener é uma uva importante e ela, de certa forma, dá vinhos um pouco mais elegantes. Há quem diga até vinhos um pouco mais femininos, porque o tanino é mais redondo, ele tem corpo, mas ele amarra menos a boca. Esse Carmener Primus, ele vem com um selo orgânico, porque é a legislação brasileira que autoriza. Porém, ele é elaborado com preceitos biodinâmicos, tá? E ele é do Vale de Colchagua também, mesmo vale do El Payador. Porém, se a gente olhar o rótulo, ele tem DO a pauta. A pauta é uma sub-região dentro do Colchagua, considerado o melhor dos melhores para uva tinta, tá? Então, tem um pouco de informação a mais a respeito desse vinho. Então, Carmener, uma uva importante de um vale renomado, porém ambos da mesma região. Se a gente pegar as duas taças, peguem as taças 1 e 2 juntas. Na altura do olho, eles até não parecem tão diferentes, tá? Coloquem no fundo branco na toalha de vocês, vocês vão ver que o 1 é um pouco mais transparente do que o 2. O 2 é um pouco mais violeta, tá? Mais rosado, sim. Se pegar no aroma, o El Payador tem 6 meses de barrica, tem essa nuance de ameixa preta, um certo... a gente fala um pouquinho vegetal, um pouco mentolado, que é típico do Cabernet. Se eu pegar o 2, que é o Carmener, ele tem muito mais madeira, tá? Porque o Primus, ele tem 12 meses de barrica de carvalho francês. Então, a madeira é mais evidente, ele tem uma complexidade maior. Tomem um golinho do vinho 1.
Uma entrada de boca dá uma sensação mais adocicada e um pouquinho de tanino que seca a boca. Muito sutil. Apesar de um Cabernet, um tanino macio. Tomem um gole do Carmener. Nesse caso, muito mais volume de boca, muito mais corpo, porém ele vai embora mais redondo. Dá para entender essa diferença? Então, o Cabernet Sauvignon é um ataque um pouco mais delicado, no final resta tanino. O Carmener é o contrário, um bom ataque de boca com um final mais aveludado. Tá? Então, normalmente, Carmener é uma uva mais fácil de gostar, pelo fato desse tanino mais redondo, do que Cabernet Sauvignon. Mas são dois vinhos de qualidade, né? Elaborados com preceitos orgânicos e biodinâmicos. Boa degustação, provem com as carnes, com a carne e com o risoto, depois vocês me digam o que acharam, qual dos dois casou melhor.